Paradoxo dos tempos atuais, no debate sobre os desafios climáticos do planeta, países de grande vocação agropecuária como o Brasil recebem diversas acusações e restrições até comerciais. Já as grandes economias baseadas na exploração e no uso do petróleo e do carvão mineral escapam de tais acusações. Países cuja contribuição nas emissões são insignificantes internalizam e adotam agendas contra o desenvolvimento de sua agropecuária. Já os maiores emissores de gases de efeito estufa ampliam suas emissões e desenvolvem sua indústria. Pior, nunca cumpriram seus compromissos de auxílio financeiro aos países em desenvolvimento nessa temática, assumidos desde a Rio 92. Qual deveria ser o debate prioritário na futura COP a ser realizada em Belém? Qual será o posicionamento do Brasil? Como a agropecuária nacional estará representada nesse evento? O Brasil corre o risco de entregar sua soberania da Amazônia a potências internacionais, compartilhando-a por um prato de lentilhas? Sobre esses assuntos, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Roberto Castelo Branco, engenheiro e diplomata sênior das Nações Unidas. Foi vice-diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e ocupou o posto de subsecretário-geral das Nações Unidas. Na ONU, trabalhou cerca de 20 anos no FIDA, OMS, FAO e OMPI. Foi consultor internacional da Embrapa, diretor superintendente do Sebrae Pernambuco e secretário de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. Realizou missões oficiais a 72 países e participou de diversas conferências diplomáticas com negociações em temas de agricultura, meio ambiente e mudanças climáticas, propriedade intelectual, comércio internacional e inovação. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E um dos desafios da agropecuária brasileira é enfrentar narrativas, não é? Narrativas críticas que nem sempre têm fundamentos na realidade. É o caso da questão do carbono, das emissões. O país, o Brasil, é acusado de contribuir gravemente, não é, no tema das emissões de carbono, quando na realidade nós temos uma matriz energética limpa e uma agricultura muito eficiente. Mas nem sempre no Brasil nós temos noção de qual é o quadro mundial, qual é a situação do país no mundo nessa temática. Frequentemente a gente incorpora os discursos, incorpora propostas que vêm de fora, sem analisar quem está realmente propondo isso e qual é a situação ou a reciprocidade de situação nesses países. E para conversar conosco sobre isso, nós temos a alegria de receber hoje aqui o Roberto Castelo Branco. Ele é diplomata sênior da ONU, trabalhou em vários países, tratou de diversas questões e muitas delas ligadas a meio ambiente, propriedade intelectual, ciência, tecnologia. E vai poder nos esclarecer bastante nesses temas. Bem-vindo ao Brasil Verde, Roberto. Boa, como vai, Evaristo? Muito obrigado, muito prazer aos ouvintes do programa AgroMais, né? Brasil Verde, e é um prazer conversar com vocês sobre temas tão importantes. Né? Então, Roberto, antes da gente entrar nesses assuntos, o pessoal que nos assiste sempre deseja conhecer um pouco a história da pessoa, né? Onde você nasceu, como é que foi a sua carreira, quer dizer, de engenheiro que terminou diplomata? Você pode contar um pouco para nós essa sua história, naquilo que você achar pertinente para as pessoas se conhecerem um pouco mais? Muito obrigado. Eu nasci em São Luís do Maranhão. O meu pai era funcionário do Banco do Brasil. A minha mãe, infelizmente, ela contraiu um câncer, né, e teve que ser... Papai foi transferido para o Rio de Janeiro. Eu tinha apenas 11 anos de idade. E fiz minha carreira profissional lá, comecei a estudar no Rio de Janeiro, me formei em Engenharia de Telecomunicações, uma especialização do curso de Elétrica, em 1976. Comecei no Sistema Telebrás, numa operadora do Sistema Telebrás, depois vim para o Centro de Pesquisa da Telebrás em janeiro de 80, em Campinas, né? E com
apesar de ser promovido e ter uma carreira ascendente dentro do centro de pesquisa, eu trabalhava na assessoria de planejamento da diretoria de P&D, né? Nesse período, vários pesquisadores, quando a inflação chegou a 80% ao ano, né, ao mês, na verdade, né, vários pesquisadores saíram do centro, 400, e eu tive a felicidade de entrar no processo de seleção das Nações Unidas e fiz essa carreira que já foi descrita aí dentro do sistema das Nações Unidas de 85, 20 anos trabalhei conhecendo progressivamente até chegar ao posto de Undersecretary General, que me honrou muito, né? Olha só, hein? E depois você voltou para o Brasil e contribuiu também na área de meio ambiente, não é? Tive a felicidade de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, né? Me juntei na parte final na equipe de transição do presidente Bolsonaro na época, né? E com o ministro Ricardo Salles nós fomos designados secretário de Relações Internacionais do Meio Ambiente. E aí tivemos uma participação grande em eventos internacionais, Mercosul, BRICS, COP, né? COP de Madrid, que foi muito importante, né? E na COP de Madrid eu gostaria até de mencionar uma questão muito atual, né? Nós estamos vivendo, né, uma crise na agricultura da Europa, né, que ela tem sua origem na dificuldade, no rigor e no excesso de abrangência do acordo climático da União Europeia, né? E eu me recordo que nós estávamos, era o dia 10 de dezembro de 2019, né? Estávamos em reunião com a delegação da União Europeia e o presidente da delegação da União Europeia, ao fim da reunião com a delegação do Brasil, que era chefiada pelo ministro Ricardo Salles, era o Franz Timmermans, que era o vice-presidente da União Europeia e comissário para o clima, para as ações do climáticas, né? E ele nos anunciou naquela ocasião que ele estava voando para Bruxelas para assinar o European Green Deal, que durante a COP foi uma grande mobilização, uma grande propaganda da União Europeia, né? E esse European Green Deal era muito abrangente, envolvia os setores de agricultura, energia, transporte, produção, né? E como tal, ele, no início, né, foi muito bem recebido, porque tem uns compromissos que eram descarbonizar, né, ficar neutro de carbono, né, em 2050 e reduzir significativamente em 2030 as emissões de gases de efeito estufa, né? Esse gesso que colocou, na verdade, na agricultura da União Europeia, porque a agricultura da União Europeia ela corresponde a apenas 1,4% do PIB da União Europeia, né? Porque você tem o território, são 27 países, num território do tamanho da Amazônia. É a metade do Brasil, exatamente do tamanho da Amazônia. Você imagina a Amazônia com 27 países e aquela densidade de micropropriedades rurais produzindo apenas 1,4% do PIB da União Europeia, né? Sendo que a própria União Europeia destina 30% do seu orçamento para o setor agrícola, né? Um setor altamente subsidiado para produzir cereais, legumes, batatas, né? Frutas, vinhos, né? E também na parte de pecuária nós temos bovinos, suínos, a parte de leite, ovos, galinhas, né? Essa parte também muito desenvolvida, né? Mas esse acordo ele foi não só impactado pelo excesso de abrangência e rigor que colocou no setor rural, né, produtor, né, como também teve o início da guerra da Ucrânia, né, e a Europa Ocidental, né, Rússia e Ucrânia, né, elas são a Europa é altamente dependente do gás que vem da União Soviética, da Rússia, da antiga União Soviética, hoje Rússia, só Rússia, né, e que atravessa a Ucrânia, né? Então, coloca a Europa dependente da Rússia e dependente da Ucrânia.
Então, é um impasse, né? Onde a gente tem os custos, né, de energia ficaram muito elevados, porque teve que ter racionamento para prevenir uma eventual falta de combustível devido ao risco da guerra. Esse risco é elevadíssimo. Colocaria, por exemplo, 30% do setor produtivo da Alemanha em crise e o inverno europeu com um rigor enorme para as populações que não estão habituadas a esse tipo de dificuldade, né? Então, com esses custos de transportes elevados, né, energia elevada, o que aconteceu? Os países, principalmente a Alemanha, a França, começaram a buscar alternativas energéticas que não eram limpas, né, de energias não renováveis, voltaram de novo a desenvolver usinas termoelétricas, usinas de carvão, e aumentou, os objetivos foram por água abaixo, né? Então, nessa parte aí, a União Europeia ela pecou, e não vai poder cumprir em 2030 aquilo que prometeu. Pois é, Castelo Branco. E esse Green Deal, ele está tendo consequências no exterior, não é? Porque eles estão levando as exigências da legislação europeia para outros países, não é? E impondo isso sobre as legislações de outros países, como é o caso do Brasil, não é? Você falou uma coisa muito interessante, porque em Bruxelas está cheio de burocrata. E o que o burocrata, lá como aqui também, né, isso não é um privilégio só nosso também, né, em Bruxelas tem muito, né, o que eles mais querem é aumentar taxas, né? Então, eles estão exigindo dos parceiros comerciais dele que pratiquem a legislação europeia, até porque é uma reclamação dos produtores rurais que os produtos importados são menos rigorosas as condições ambientais do que as condições ambientais que são exigidas deles, né? E para fazer face a isso, né, para punir quem não é compatível com a legislação europeia ambiental, né, eles estão criando, né, uma tarifa ambiental de fronteira, Border Environmental Tax, né, que é exatamente para arrecadar mais e aumentar essa compensação e proporcionar mais subsídio ainda aos produtores rurais da União Europeia. Então, é isso que está travando as negociações com o Mercosul. É uma grande dificuldade para a agricultura brasileira ter a legislação ambiental europeia trasladada para a nossa, que em muitos casos ela é mais rigorosa, mas tem coisas que não se aplicam, né? Como na questão de fertilizantes, né? E pesticidas também, né? E, ao mesmo tempo, você abre um perigo muito grande da China ir pelo mesmo caminho, os nossos maiores parceiros comerciais irem pelo mesmo caminho. Então, precisa ter muito cuidado nessas negociações e defender a nossa agricultura. Olha, esse assunto que você está falando é muito relevante, pouca gente está a par do que está acontecendo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Castelo Branco, e gostaria que você voltasse explanando mais sobre os riscos que pairam sobre a agricultura brasileira na medida que a Europa avança nessas exigências supranacionais. É um minutinho e a gente já volta. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com Roberto Castelo Branco, diplomata sênior da ONU, que está comentando sobre as consequências, né, dos acordos do Green Deal da Europa sobre as agriculturas do mundo, em particular sobre a agricultura brasileira. E como essa temática está sendo exportada para o Brasil, inclusive desrespeitando a legislação brasileira. Agora, é cômodo, né, nessa temática mundial, trazer o debate para a questão da agricultura, trazer o debate para a questão do Brasil, trazer o debate para a questão da Amazônia, deixando de lado, não é, a questão dos países produtores de petróleo, o aumento das emissões na Europa, o aumento constante das emissões da China, que já representa hoje praticamente 1/3 das emissões do planeta, não é? É um jogo muito injusto esse, né, que nós estamos vivendo, não é isso? E no momento em que nós estamos
enfrentando uma crítica muito grande por causa das queimadas, né? E de forma até justificada, né? Porque nós temos uma falta de capacidade de combater essas queimadas, né? E isso até o próprio ministro Ricardo Salles falou recentemente, né? É uma coisa que vem desde sempre, né? Não é privilégio de um governo de A, B ou C. Mas recentemente a ministra do Meio Ambiente ela deu uma declaração muito importante. Pela primeira vez, foi reconhecido que a causa dessas queimadas são as mudanças climáticas. Veja o que está por trás. Na verdade, era uma busca de uma desculpa para se eximir da culpa e da incapacidade de combater as queimadas. Mas ela diz que a causa eram as mudanças climáticas. Se não é o Brasil que causa essa mudança climática, porque ela estaria acusando a si própria, né? Essa mudança climática, os danos vêm de fora, né? E se vem de fora, quem é que está causando essa mudança climática? Nunca nenhuma autoridade brasileira, ou mesmo mundial, nas negociações internacionais, nunca ninguém analisa esse problema, porque quem são os grandes emissores de gases de efeito estufa? Nós temos a China, em primeiro lugar, com aproximadamente 33%. Segundo lugar, vem os Estados Unidos, com aproximadamente 14%. União Europeia, com 12%. Você tem a Índia, que passou a Rússia, com 8%. Você tem a China, a Rússia, né? Índia, Rússia, com 7%. E você tem o Japão, com 3,5%. E o Brasil, com 3%. Então, esses países correspondem a 80% das emissões de gases de efeito estufa. Então, são esses países que causam as emissões. O Brasil é só 3%, sendo que 3% do Brasil, 1% é zona urbana, 1% é transporte e 1% é meio rural e floresta. Então, se a gente dividir no meio, mais ou menos, a agricultura é 0,5% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. E as florestas, 0,5% do mundo. Então, é muito injusta essa colocação de colocar o Brasil e a Amazônia brasileira como responsável por isso. Vocês vão se lembrar que o Trump, logo que assumiu o primeiro governo, das primeiras coisas que ele fez foi retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. E o que estava por trás? Ninguém abordou esse assunto. Por que os Estados Unidos tirou? Choveu de críticas, falta de responsabilidade com os compromissos assumidos e tal. Mas os países, quando assinaram o Acordo de Paris, se comprometeram a criar um fundo de 100 bilhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a combater e a melhorar a sua performance com relação à emissão de gases de efeito estufa. E, no caso, o Brasil, dentro dos países em desenvolvimento, é aquele que, tirando um outro grande país em desenvolvimento, era um grande país naquela ocasião, né? Era a Amazônia brasileira, né? Então, a Rússia não faz parte do Acordo de Paris. A China, que tem 1/3, 33% das emissões, até hoje, pasme, inacreditável, ela é um país em desenvolvimento dentro da COP. Ela senta junto com os países em desenvolvimento para discutir como eles vão se beneficiar dos doadores que a China deveria estar doando, porque é a segunda maior economia do mundo e o maior emissor de gases de efeito estufa. E ninguém diz isso nas negociações. É um conflito de interesse gigantesco. E fica-se discutindo o artigo 6 do Acordo de Paris, o que fazer com as emissões, os excedentes do mercado de crédito de carbono entre países, 6,2, mercado de carbono entre empresas privadas, do 6,4, e isso não avançará nunca, porque enquanto a China sentar como um país em desenvolvimento, isso não avançará nunca, porque há um conflito de interesse, ela está sentando num grupo de países e o interesse dela está do outro lado da mesa. E é o segundo maior emissor, muito maior do que a União Soviética, do que a União Europeia, muito maior que a União Europeia, maior do que os Estados Unidos.
e ela não está no seu lugar. Nunca ninguém... Não se vê o secretário-geral da ONU falar em colocar a China no seu lugar, não se vê uma crítica, um comentário. Então, enquanto isso tiver, nós temos problemas, por exemplo, os países ficam dando migalhas, doações de milhões de dólares, Fundo Amazônia mesmo, né? São, com todo respeito aos países, a contribuição da Alemanha e da Noruega, Fundo Amazônia hoje tem 2, 3 trilhões de reais, 600, 700 milhões de dólares que efetivaram, né? Que isso ao longo de tantos anos, né, que já foram gastos para fazer consultorias ambientais, para ir para as ONGs. Esses recursos são insuficientes, largamente insuficientes para o problema da Amazônia. Realmente é um deslizamento, né? Muito sério. Quer dizer, a COP, que deveria tratar de questões climáticas, então, em primeiro lugar, precisaria tratar da China, precisaria tratar dos Estados Unidos, tratar das emissões da Europa, que aumentaram muito com toda essa crise energética, né? De uma China que anuncia publicamente que vai continuar aumentando as emissões até 2030, sabe? Vai continuar aumentando. Ela precisa, isso saiu de 21% para 33% das emissões do planeta, né? Quer dizer, os países produtores de petróleo, né? Quer dizer, isso sai do debate e a gente vai para Belém conversar sobre a Amazônia, né? Realmente é algo preocupante. Nós ainda não estamos lá, tem um ano aí pela frente, não é? Mas o Brasil precisa pensar como vai se situar nisso e, particularmente, as nossas lideranças de agricultura, não é? Principalmente face a essas iniciativas da Europa, né? Por isso o país precisa estar com números, não sobre o que ele faz, mas sobre também o que os outros fazem, né? Qual é a situação dos outros, para argumentar, não é? Para pedir um mínimo de isonomia, né? Um mínimo de simetria, né? Nessas relações, não é isso? A matriz energética da China, Evaristo, 60% hoje, né, são combustíveis fósseis, 60%. 28% são renováveis e 5% só é nuclear, né? Então, e a China, há pouco tempo atrás, cerca de 2, 3 anos, né, ela anunciou o plano dela de se tornar uma economia neutra. Só que eles observaram, fizeram dois anúncios importantes. Primeiro, em relação a 2030, eles vão continuar aumentando sua economia e aumentando as emissões de gás de efeito estufa. Não tem redução para a China antes de 2030. Eles anunciaram com toda clareza. Está lá os números, né, que foram publicados, né? E a outra coisa é que todos os países estão se comprometendo e estão sendo chamados para ficarem neutros, com a economia neutra de carbono em 2050, e a China colocou 2060, 10 anos depois. O maior poluidor chega mais tarde, tem uma condição privilegiada, tem um waiver, ela se dá esse waiver. E ninguém discute isso, e ninguém critica, e ninguém cobra. Qual é o custo disso para o planeta, para o meio ambiente, para a agricultura brasileira, para o produtor rural brasileiro, né? Então, essas questões, né, todas elas são muito importantes e precisam ser abordadas com critério e com rigor de quem efetivamente tem interesse em defender o produtor rural brasileiro. Pois é. Agora, Castelo, nós estamos chegando no final do nosso programa. Agradecer até porque você trouxe temas aqui que raramente são abordados nessa temática, né? Por isso eu te passo a palavra para a sua mensagem, esperando que você possa voltar aqui no programa para a gente desenvolver mais assuntos ligados a toda essa relevante temática, não é? Que foi tratada aqui, principalmente dos interesses nacionais do Brasil. Eu passo a palavra para você, as suas considerações finais. 24%, 25% do PIB do nosso país vem de produtores rurais. São privados, empreendedores, famílias, agricultores que dia e noite labutam sol a sol, correm os riscos, enfrentam as grandes dificuldades de invasão de terras, a questão de propriedade, né? E conseguem colocar o nosso país hoje já como segundo, quiçá já não, o primeiro produtor
mundial de commodities agrícolas. Qualquer produto que se veja hoje, o Brasil é o primeiro ou segundo produtor mundial, né? E nós estamos numa posição de liderança graças ao produtor rural. Como cidadão brasileiro, muito obrigado a vocês, produtores. Tenho orgulho da agricultura brasileira. Muito obrigado por sua participação, Castelo Branco, e queria convidar a todos para estarem de novo conosco aqui a semana que vem para mais um Brasil Verde. Aguardo vocês. Até lá!